Olá, bom dia. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical da Família da Luz. E nós hoje estamos continuando o estudo sobre o que a Bíblia nos diz a fim dos tempos. A gente já viu que a Bíblia não usa essa expressão, nem fim do mundo, nem fim dos tempos. Em outras aulas nós conversamos sobre isso. A Bíblia diz que sobre o qual o fim das eras ou o fim deste século tem chegado. Até nós podemos fazer aqui rapidamente uma pesquisa no BibleWorks, que é um software que nos dá boas referências, né? Pegar aqui a pesquisa e ver se, olha só, nós estamos aqui, vamos fazer uma pesquisa básica em todas as Bíblias em português que eu tenho. Vamos procurar aqui fim dos tempos. Pode ser que em alguma versão apareça, né? Vamos ver. Fim dos tempos. Vamos procurar pela frase completa, entre aspas, né? Deixa eu ver. Aqui. Esqueci como é que usa aqui. Fim dos tempos. O inimigo, vamos lá, parece que aparece aqui, né? Na manifestação no fim dos tempos, né? No fim dos tempos por amor de vós. Aparece aqui também. Em 1 Pedro, capítulo 5, 20, aparece preparado a revelar no último tempo, Hebreus e tal. Mas importante é a gente saber que, na verdade, essa expressão ela vai aparecer no sentido não de fim do mundo, mas sim de uma era específica que inaugurou-se com a vinda de Cristo sobre a Terra. Quando Jesus chegou, inaugurou-se o fim deste século, inaugurou-se a era vindoura, mas ela convive com a presente era. Ela convive com a presente situação de coisas. E é uma doutrina que depois vai ser explicada por Agostinho, quando ele vai falar sobre as duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, que convivem. As duas estão juntas. Ou a presente era, o presente século, o presente aion, que é a atual situação de coisas, e a vinda do reino de Deus que se instala. O reino de Deus é semelhante a um pouco de fermento que é colocado na massa, um pouco e ela vai crescendo, vai levedando. Então, nota, o fim dos tempos não é um pedaço da presente era. Não é assim, olha, nós estamos chegando no fim dos tempos. Quer dizer, há 200 anos atrás ainda não era o fim dos tempos. Era sim, agora sim, nós estamos no fim dos tempos, porque pode ser que Jesus volte nos próximos 2 anos, nos próximos 3 meses. Não se pode falar isso. Esse é um grande engano quando a gente estuda a escatologia. Muitas vertentes da escatologia ficam preocupadas muito mais em estudar, por exemplo, em analisar quais são as marcas, o que vai acontecer. Então, aconteceu uma guerra aqui, aconteceu alguma coisa. Eu já vi coisas esdrúxulas na televisão e até no meio do povo de Deus. Por exemplo, já se está falando em algumas igrejas que a obrigatoriedade de usar máscaras é a marca da besta, de usar essa máscara para proteger contra o Covid-19, a doença, a Covid-19. Então, é um absurdo. Isso não há nenhum respaldo bíblico para esse tipo de coisa. Já se falou, por exemplo, um chip que vai se colocar na mão aqui e tal. Não é essa tecnologia. A marca da besta é uma coisa completamente diferente. Quando a gente chegar no texto que fala sobre o assunto, a gente vai estudar, mas não se preocupe, porque as condições para que a marca da besta existissem já existem desde a época em que o livro foi escrito. As primeiras pessoas que leram
o texto que fala: eis a marca da besta, será posto uma marca na sua mão direita e na testa, e todo aquele que tiver a marca e o sinal da besta não está fora dos remidos de Deus. Quem leu isso pela primeira vez no primeiro século entendeu do que é que se falava. Não precisa a invenção da tecnologia, de um chip, um cartão de crédito, de código de barras. Tudo isso já falaram que era a marca da besta. Tentaram identificar a marca da besta com as letras dos nomes. Então, já se disse que Hitler, quem mais? Já se falou que Papa, e aí tem todo um jogo de letras, palavras. E eu até já usei isso. Quando eu não entendia muito bem as coisas, eu lia livros de escatologia que trabalham mais ou menos nessa linha. E isso é um absurdo. Isso não tem nenhuma base bíblica. Lutero já foi chamado de a besta. A besta é o Obama, né? Quando o Obama era presidente dos Estados Unidos. Né? E há alguns dirigentes que são bestas, mas não a besta. Depois, nós vamos... e aqui eu fiz um trocadilho bobo, né? Mas, de fato, quando a Bíblia fala de besta, ela está falando de um animal selvagem, de um animal grandioso e selvagem. Estas bestas são animais que representam grandes impérios que eram conhecidos da época. Isso é uma figura que vem do livro de Daniel. Pois bem, vamos trabalhar então nosso assunto específico de hoje, que é justamente as cartas do Apocalipse. Eu quero passar para vocês aqui, vou inclusive tirar o meu rosto daqui para não atrapalhar. Deixa eu colocar mais aqui no cantinho. Ok? E eu quero mostrar para vocês o que é que a gente vai estudar hoje. Vou pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulos 2, capítulo 1, nós vamos usar mais de 2 em diante. Então, note bem, nós estamos aqui falando a respeito uma visão panorâmica do Apocalipse. O que é que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos? O que é que a Bíblia fala sobre o fim desta era? Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E, Apocalipse 12, versículo 5, é um resumo de toda a história do nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então, note, nasceu depois um filho varão, encarnação, né? Esse filho cresceu, se tornou homem, há de reger todas as nações com cetro de ferro, esse é o seu destino, a sua missão, ele é o Messias, e o seu filho desta mulher, que é narrada neste livro, que representa o povo de Israel e depois vai representar o povo de Deus, que é a noiva de Cristo, e o seu filho, o filho desta mulher, foi arrebatado, quer dizer, foi levado para o céu, até Deus, até o seu trono. Ele assentou-se à direita de Deus, e agora a última etapa desse processo ainda está para acontecer. O Apocalipse mostra toda a preparação até a vinda de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a vinda de Jesus Cristo. Aliás, vai um pouquinho mais longe do que isso. É o livro que revela. Apocalipse significa tirar o véu. Tudo que é dito no Apocalipse está aí. Essa é outra coisa. Nós já vimos. Depois você dá uma olhada na outra lição, vou colocar no finalzinho desse vídeo um quadro aqui, que você pode clicar se você quiser assistir, né? Mas tem que esperar, pode assistir depois do culto, você reserva para assistir mais tarde e tal. E depois do culto você pode rever a aula da semana passada, onde nós explicamos isso. Nós vamos começar em Mateus 24, que fala que é o chamado sermão escatológico de Jesus. É o sermão que fala dos últimos tempos. Eu falei muito sobre isso na aula passada. Nesses versículos 24, 3 e 8, diz assim: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Tem muito enganador nessa área do Apocalipse. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos.
E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Jesus, em outro lugar, vai usar a palavra pestes. Pestes. Né? O que nós estamos vivendo hoje é uma peste. Então, levanta justamente essa questão. Será que é essa peste da qual Jesus está falando? Pois bem, porém, tudo isso é o princípio das dores. O que significa princípio das dores? Eu falei sobre isso na aula seguinte, mas é sempre bom recordar. Para o judeu, a gravidez de uma mulher é marcada por 2 momentos. Quando ela concebe e começam a aparecer os primeiros sinais da gravidez, é chamado de princípio das dores. E quando ela dá à luz, que são as dores. Quando você tem o princípio, significa que a mulher está grávida e no tempo certo, um tempo que é preciso, que é marcado pela natureza. Pode adiantar ou não, mas no caso do reino de Deus, esse tempo é conhecido só por Deus. Este tempo vai se cumprir e virá as dores e o reino de Deus virá à luz. O reino de Deus é uma realidade que sempre existiu, porque Deus sempre foi o rei, mas aqui na Terra houve uma rebelião contra esse reinado. Jesus veio, tirou todas as condições para esta rebelião, quer dizer, anulou toda a rebelião através da sua morte. Um dia a gente pode conversar sobre isso. E ele, então, ganhou o direito de ser coroado rei sobre toda a terra, embora ele já fosse o rei. Mas não é que eu usei a palavra errada, ele não ganhou um direito. Ele fincou as bases, estabeleceu as bases para a recuperação deste reino para o benefício do homem, não para o benefício de Deus, porque Deus sempre vai reinar. Ele simplesmente podia esmagar a humanidade e acabar com tudo e continuar reinando sem nenhum problema. Mas ele quis reconquistar a humanidade através do sacrifício de Cristo. Então, olha só, o reino dos céus já veio em Cristo, o rei estava presente, mas ainda não se completou. É uma realidade presente, mas que tem um cumprimento futuro. Se a gente pegar uma linha do tempo, da história, nós dizemos que nós estamos vivendo o presente século. O século vindouro estava, na verdade, nas esferas celestiais, porque o reinado de Deus era reconhecido. Por isso que a gente ora. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. A vontade de Deus já é feita nos lugares celestiais. E agora nós estamos dizendo que nós queremos que a vontade de Deus seja realizada aqui de maneira espontânea e não forçada, porque Deus pode forçar, mas ele tem o controle da história de uma forma que ele inclui a vontade dos homens, mas esse reino vindouro, esse século vindouro, ele irrompeu na terra com o nascimento de Cristo. João Batista pregava, está próximo o reino de Deus. Jesus pregava, é chegado sobre vós o reino de Deus. Jesus veio, cumpriu a sua missão, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, e aí então começa a gestação do reino de Deus até a volta de Cristo. Então, o período do qual o Apocalipse trata, em especial, é o período que vai desde a primeira vinda até a segunda vinda, que é o reino de Deus já veio, mas ainda não. É a gestação do reino de Deus nessa terra. E aí a gestação do reino de Deus vai ter o princípio das dores, que foram aqueles primeiros acontecimentos que Jesus narra em Mateus 24. Eu falo sobre isso na primeira escola dominical dessa série, onde nós estudamos os sermões escatológicos, mas isso faz com que um dia as dores aconteçam, que é a volta de Cristo. As dores aconteçam. À medida em que essa volta de Cristo se aproxima, há um desconforto maior, assim como na gravidez da mulher. Pois bem, nós vimos também que o livro do Apocalipse é um livro que tem 7 cenas, como se fosse um teatro. Cada cena
tem um ato que se abre diante das pessoas e é contada uma história, e depois essa cena ela passa para uma outra cena e a mesma história é contada de um outro ponto de vista, e a história vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, até que ela se consuma. Ok? E vamos lá, é um drama da consumação do século. Né? Nós temos o prólogo desse drama, que nós já estudamos na semana passada, e depois do prólogo nós temos o primeiro ato, que é a igreja vivendo no mundo. O segundo ato fala do sofrimento da igreja no mundo, junto com o mundo. Como a igreja está no mundo, aquilo que o mundo sofre é um sofrimento que a igreja sofre. No meio desse sofrimento há uma advertência. Existe uma advertência para o mundo que é dada. E aí vem, então, o centro da história sendo contada de uma maneira completa, que vai do capítulo 11, versículo 19, até o capítulo 15, versículo 4. Aí, então, começa-se a cumprir aquilo que no terceiro ato se ameaçou. Deu-se o aviso no terceiro ato, no quinto ato, o mundo é punido. No segundo ato, quando a igreja está sofrendo, nós vamos ver que a Babilônia, que é a falsa religião, a meretriz, aquela que deveria levar a Deus, mas se entregou ao dragão, ela vai sofrer também. E então nós temos o sétimo ato, em que Satanás se arremete contra a igreja, lembra, a igreja está no mundo, e Satanás não consegue tocar a igreja. Isso é como se fosse, olha só, é chamado de um paralelismo concêntrico, porque a primeira cena é paralela com a sétima, a segunda cena é paralela com a sexta, a terceira cena, ou o terceiro ato, é paralelo com o quinto, e o quarto ato é o clímax, é o centro da história. Pois bem, nós vamos falar hoje sobre o primeiro ato, que é a igreja no mundo, e principalmente a maneira como ela é apresentada. Ela é apresentada através de cartas que são ditadas por Jesus para que João envie às 7 igrejas. E estas cartas têm o mesmo modelo. Primeiro, vamos lembrar que a gente falou semana passada da imagem de Cristo que João tem. Ele está na ilha de Patmos, no dia do Senhor, que nós já vimos que é o primeiro dia da semana, o primeiro dia em que a igreja costumava se reunir. Notem que muita gente acha que o dia do Senhor é a volta de Cristo. Não, não é a volta de Cristo. Ele não esteve no dia do Senhor para ver a volta de Cristo, não, ele só descreveu o dia da volta de Cristo. Não, ele está no dia do Senhor e provavelmente está pensando que a igreja está reunida, a igreja está junta, as células estão todas reunidas, provavelmente orando por ele está sofrendo na ilha de Patmos. Ok. De repente ele ouve uma grande voz atrás dele, e quando ele vira para essa grande voz, percebendo, né, quem é que vai falar com ele, a gente imagina que quem vai falar com ele é Jesus, porque essa voz é a de Jesus. Mas quando ele vira, ele não vê Jesus, ele vê a igreja. Ele vê 7 candeeiros nas mãos. Mas ele vê no meio dos candeeiros uma figura. E essa figura é extraordinária. Apocalipse 1, versículos 9 a 20, é a apresentação de quem manda as cartas. Quem é que está mandando as cartas às igrejas, a correspondência à igreja? Diz assim: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do martírio de Jesus, do testemunho de Jesus. Na aula passada eu falei sobre isso. Achei-me em espírito no dia do Senhor, então estava tendo uma visão, estava tendo um êxtase no dia em que a igreja se reúne, no domingo, em grego, Kyriake, dia do Senhor, é domingo. Ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Olha aqui, nós temos aqui uma fotografia atual da ilha de Patmos, que até hoje é uma ilha vulcânica, toda seca, um lugar muito difícil de viver. Note bem, a ilha de Patmos, ela fica aqui no mar Egeu, que é parte do mar Mediterrâneo, entre a Grécia e a Ásia. Ok? Hoje a Ásia é a Turquia.
A ilha de Patmos fica aqui, é uma destas ilhas aqui. Depois nós vamos ver direitinho. É uma destas ilhas aqui, ok? E João vivia em Éfeso, a cerca de 100 quilômetros de Patmos. Da igreja de Éfeso, durante muitos anos, houve uma atividade missionária muito intensa lá. Fundou-se a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira. A igreja foi se espalhando pelas cidades ao redor. Note, olha, tá aqui, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. São as principais igrejas do século I, ok? Dizendo, versículo 11, o que vês, escreve um livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você perceber bem, é esta ordem em que as igrejas são citadas. Depois nós vamos ver por quê, que é nessa ordem. Ok? Nessa região, na ilha de Rhodes, que é perto da ilha de Patmos, houve antigamente uma grande estátua por onde passavam os navios, por baixo dos pés dessa estátua. Essa estátua era chamada o Colosso de Rhodes. Houve um terremoto 200 anos atrás, antes da época de João, né? E essa estátua ela foi derrubada, ela foi destruída, mas a memória dela ainda ficou. Então diz assim, olha, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Então, semana passada eu estava falando. O que João viu, quando ele voltou para ver de Jesus, ele viu a igreja, que são 7 candeeiros. Ainda hoje, o mundo, quando olha e procura ver Cristo, ele vai ver a igreja. Por isso, o testemunho que a igreja dá é muito importante. E no meio dos candeeiros, candeeiro é aquela, né, onde se carrega uma vela, uma luz, um semelhante a filho do homem, então parecido com o ser humano, com vestes talares, vestes largas, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então é um ser majestoso. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, indicando sabedoria, como neve. Os olhos, como chama de fogo, indica que ele vê tudo. Hoje em dia falaria com visão de raio-x. Chamas de fogo no olho, faz com que não precise de luz externa, né? Não precisa de uma luz assim, ó, né? Que ilumine. Os próprios olhos ilumina, ele pode olhar no escuro que ele vai ver no escuro. Ok? Os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz com a voz de muitas águas, o mar revolto, ok? E, olha só, né, como eu disse, o Colosso de Rhodes foi destruído, mas a sua memória continuava viva. Tinha na mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. A gente sabe que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Lembra-se do que eu falei na aula passada, onde eu digo que todos os códigos para decifrar o Apocalipse estão na Bíblia. São coisas que aqueles que ouviram pela primeira vez conheciam muito bem. E João está usando esse código para que os inimigos da igreja não percebam o que ele está falando. Mas a igreja tem que entender. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, significa resplendor da glória de Deus. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, os mensageiros das 7 igrejas. Você não vai mandar uma carta? Os mensageiros. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Estão na mão deste que é uma figura escatológica. Ok. Esta imagem, já falei sobre isso semana passada, aparece primeiro em Daniel. Então, João está fazendo uma associação, talvez, com o Colosso de Rhodes, que era muito conhecido naquela região, mas alguém mais grandioso, porque no livro de Daniel, este que tem essa imagem é alguém que vem com as nuvens, que é justamente a imagem de Jesus Cristo, né? O Colosso de Rhodes, como eu disse, foi destruído há 300 anos, mas a sua lembrança era viva na mente dos habitantes da ilha
das ilhas ao redor de Patmos, e provavelmente no continente onde ficavam as cidades que estavam as igrejas. E o Colosso de Rhodes era enorme, mas esse que fala é maior. Isso significava que o poder deste mundo, quer seja o poder grego representado pelo Colosso de Rhodes, quer seja o poder romano representado por todas as outras figuras do Apocalipse, especialmente a do dragão, né? Este é maior do que tudo isso, porque ele não vai ser derrubado por um terremoto. Ele esteve morto, mas vive. Daniel, então, vai dizer, olha, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, que é o símbolo da Babilônia, outro grande reino, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro, ouro puro de Ofaz. O seu corpo era como um berilo, brilhante, o seu rosto como um relâmpago. Tá? Lá era o sol, aqui é o relâmpago, que também é uma luz intensa. Os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Há um texto no Apocalipse que diz que as muitas águas são multidões, nações, povos e línguas. Percebem como a imagem do Apocalipse repete a imagem de Daniel com novas cores, mas é a mesma pessoa. É o Filho de Deus, que em Daniel ainda não havia se tornado homem. Por isso ele é semelhante ao Filho do Homem. Mas em Apocalipse ele já havia se tornado homem, porque ele encarnou. Nós temos então a abertura do primeiro ato, que é grandiosa, e aí vem o modelo das cartas. A igreja está centrada em Cristo, Cristo está no meio dos candeeiros, ok? E aí vai a primeira carta para Éfeso, capítulo 2, versículos de 1 a 7, a segunda carta para Esmirna, capítulo 2, note bem, aí que eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que assim mesmo se declararam apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportando provas por causa do meu nome, não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, a tua luz, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei alimentar-se da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Depois vem a segunda carta a Esmirna. Ao anjo da igreja diz, em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, e que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel, pois, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte eterna, o inferno. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também
tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão virei e venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, vai ser uma peleja verbal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Depois vem a igreja de Tiatira, e você pode depois dar uma lida, vou deixar. Depois vem a igreja de Sardes, capítulo 3. Depois vem a igreja de Filadélfia, capítulo 3 ainda, e na capítulo 3, 14, a igreja de Laodiceia. Eu quero fazer com você aqui um resumo do que Jesus diz a cada uma das igrejas, mas eu quero fazer de uma maneira diferente. Preste atenção. Você deve ter notado pela leitura das 3, 4 primeiras igrejas, cartas das igrejas, que elas são parecidas. Elas têm uma estrutura muito parecida. O que muda é o conteúdo da estrutura. Perceba, olha só. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu criei aqui uma tabela, né? Cada igreja está aqui, ó. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Na primeira coluna aqui, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tem uma descrição de quem é que está escrevendo. A descrição da igreja de Éfeso mostra que é aquele que tem autoridade que está escrevendo. De Esmirna é aquele que ressuscitou. Em Pérgamo é aquele que tem autoridade, mas pela sua palavra, porque ele tem na sua boca uma espada. E essa espada é a palavra. Em Tiatira, os olhos como de fogo e pés como de bronze. Percebe que é o mesmo que apareceu lá na abertura da cena, mas aqui as suas características são divididas a todas as igrejas. A Sardes é aquele que tem autoridade suprema e onisciente. A Filadélfia é aquele que tem autoridade messiânica. Depois você vai pegar isso aqui, vai lendo cada carta e vai ver que é exatamente isso. E a Laodiceia é a testemunha fiel e verdadeira, Senhor da criação. Note, sempre começa, a carta sempre começa dizendo assim, olha só, ao anjo da igreja da Laodiceia escreve, né? Quem é que escreve? Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu fiz um resumo aqui, ok? Então, é a descrição de quem escreve, que é a descrição de Cristo, só que dividida entre as igrejas. É feito um elogio a cada uma das igrejas. Conheço as tuas obras. Sempre começa assim, conheço as tuas obras. No caso de Éfeso, são boas obras, perseverança e firmeza doutrinária. No caso de Esmirna é fidelidade em meio ao sofrimento. No caso de Pérgamo, é a fidelidade apesar da pressão. No caso de Tiatira, é o crescimento em obras de amor e fé e serviços perseverantes. Agora, a igreja de Sardes não tem nenhum elogio. Não se diz, eu conheço as tuas obras de maneira positiva. Pode até dizer, eu conheço as tuas obras, mas como acusação. Ok? Na igreja de Filadélfia, o elogio é pela perseverança na provação, apesar da fraqueza. E também na igreja de Laodiceia não há nenhum elogio. Ok? Bom, sempre há uma acusação. Contra a igreja de Éfeso é que ela perdeu o primeiro amor. Contra a igreja de Esmirna, não tem nenhuma acusação. Interessante, né? Contra a igreja de Pérgamo, há tolerância com falso ensino e com imoralidade. Quanto à igreja de Tiatira, existe uma devoção corrompida por ensino falso e imoralidade. Em Sardes, o que Jesus acusa é a falta de vigilância e vitalidade. Agora, Filadélfia não tem nenhuma acusação. E Laodiceia tem complacência e conivência com a Jezabel, que foi a pior rainha de Israel. Então, a cada uma das igrejas é feita uma exortação. Qual é a exortação? Arrepende-te. Então, a Éfeso,
A exortação é para o arrependimento e a prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Esmirna, manter a fidelidade da aprovação. Pérgamo, arrependimento para evitar a punição. Tiatira, perseverar no que foi realizado para Cristo. Sardes, lembrar-se do ensino apostólico e obedecer para evitar punição. Filadélfia, perseverar no que foi realizado para Cristo. É a mesma de Tiatira. E na exortação que é feita a Laodiceia é arrependimento para voltar a ter comunhão. E quem cumprir essa exortação vai, Éfeso, partilhar da árvore da vida. Esmirna, libertação da segunda morte, não vai para o inferno. Pérgamo, comunhão com Cristo e absolvição judicial. Deus vai absolver diante das autoridades. Tiatira, partilhar a autoridade real de Cristo. Sardes, a justiça imputada e comunhão com Cristo. Filadélfia, ser parte do templo de Deus e identificar-se com ele. E Laodiceia, partilhar da autoridade real de Cristo. Notem, as cartas todas têm o mesmo modelo. E aqui a gente precisa entender uma coisa muito importante, que eu quero dizer olhando bem para você. Estas 7 cartas já foram interpretadas de várias maneiras. Uma das maneiras era dizer que cada carta, cada igreja representa uma fase da história da igreja. Então, se você procurar livros sobre o Apocalipse, você vai encontrar livros que dizem assim, olha, a época da igreja de Éfeso é a época da igreja primitiva, do 1º ao 3º século, porque o 1º ao 3º século foi uma época de uma igreja fiel e tal. E vem a igreja, a segunda igreja, a de Éfeso, Esmirna, já é o período da igreja se misturando com o Império Romano e tal. Depois a época da igreja de Pérgamo, é metade da Idade Média e tudo. Depois a época da igreja em Tiatira, que é uma igreja que não recebe nenhuma acusação, é a época da Reforma. Aí depois a igreja e tal. Bom, isso quer dizer que esses livros estão querendo dizer, sejam eles escritos no século XIX, e há livros desses que são escritos no século XIX, que tenham sido escritos no século XX, quer estejam sendo escritas e usadas no século XXI, elas estão querendo dizer que nós estamos vivendo o tempo da Filadélfia, que é a igreja mais infiel, que a igreja se afastou das coisas de Deus e tal. Bom, eu não concordo com essa interpretação. Por quê? Porque essa interpretação tenta mapear quando vai ser o fim do mundo. E a Bíblia diz que isso não é da nossa competência. Tá bom. Ok. Então, o que significam essas 7 igrejas? Estas 7 igrejas significam toda a igreja de Deus, de todos os tempos, de todas as épocas. Deixa eu mostrar para vocês um livro chamado Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, que fala da descrição de Cristo, em termos da sua visão transcendente, e que revela o controle soberano de Deus sobre as igrejas. Olha só, essa descrição aparece nas 7 igrejas. Em Éfeso, aqui, olha, o anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Então, ele é soberano sobre a igreja. Na igreja de Esmirna, quem fala é o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver. Então, mostra que ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Na igreja de Pérgamo, é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Em Pérgamo havia ali um local onde havia uma província romana ali, e a autoridade romana morava em Pérgamo. A igreja seguinte, que é a igreja de Tiatira, quem diz é o Filho de Deus, que tem os olhos como de chama, que vê tudo, e os pés semelhantes ao bronze. Lá na cidade de Tiatira havia uma confraria, havia uma espécie de sindicato de fabricantes de bronze. Na capítulo 3:1 diz assim: o anjo da igreja de Sardes escreve. Quem é que escreve? Aqueles que têm os 7 espíritos de Deus. Ele tem eles que andam por toda a terra, esses 7 espíritos. Indica a totalidade do Espírito Santo de Deus. Conheço as tuas obras, que tem nome que vives e que, na verdade, estás morto. A igreja de Filadélfia
quem escreve é aquele que o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abrirá. E a igreja de Laodiceia, quem é que escreve? É o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Notem que a igreja precisa ter uma visão completa de Cristo. O elogio para cada congregação revela o seu controle soberano também. Então, por exemplo, o elogio à igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, o teu labor e tal. Cada um desses elogios vai mostrando a característica da igreja de todos os tempos. Todas as igrejas tiveram estas características. Todas as igrejas tiveram e têm. Não cada uma e tal, mas se nós juntarmos a igreja toda, a descrição do Apocalipse é uma descrição completa da igreja de todos os tempos, de todas as épocas. Aí vem a condenação, também condena tudo de errado que a igreja tem feito, né? Então vamos lá, né? Tenho, porém, contra ti, deixa eu ver, 14, né? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas e tal. Então, cada vez que você pega e vê Jesus dizendo, tenho, porém, contra ti, tenho, porém, contra ti, tenho, porém, contra ti, exceto na Filadélfia, e há pessoas pessoas a quem Deus não tem uma condenação específica, mas são coisas que a igreja tem caído no decorrer dos séculos. Em todas as épocas houve isso. A exortação de Cristo a cada congregação, deixa eu só, não sei se você está vendo aqui o meu mouse, né? Deixa eu pegar aqui o meu mouse para apenas, só um instantinho, tá aqui, vou botar o meu mouse aqui. Não, perdão, aqui, olha só. A condenação, ok? A exortação a cada congregação revela o seu controle soberano sobre as igrejas. Olha, tem, porém, contra ti, deixa eu ver se está aqui. Ele abriu aqui. Lembra-te de onde caíste e tal. É exortação e tudo. Bom, né? E aí você vai ver, essas exortações giram basicamente em torno do arrependimento e da perseverança. Esmirna, Tiatira e Filadélfia são encorajadas a perseverar, enquanto as outras 4 são exortadas a se arrependerem de vários fracassos ou erros. Sempre a igreja precisa perseverar e se arrepender. E as promessas a cada uma das congregações revela esse controle soberano, né? Então, sempre que se diz ao vencedor, tudo que se diz que vai se fazer ao vencedor é promessa para todos os filhos de Deus. Isso é uma coisa muito importante para você pensar e para a gente poder colocar aqui. É uma promessa que vai se cumprir plenamente em todos os filhos de Deus. Eu quero encerrar essa nossa escola bíblica dominical. Deixa eu ver se eu deixei reservado aqui alguma coisa, apenas um minutinho. Aqui, ok, só rapidinho mostrando para vocês aqui o mapa, né? Olha aqui, esse aqui nós temos aqui o mar Mediterrâneo, a Itália aqui, olha só, a Grécia aqui e a Ásia Menor aqui, tá? Então, a gente vai chegando perto aqui e a gente vai ver, olha só, a ilha de Patmos, da ilha de Patmos até, né? Éfeso são cerca de 93 quilômetros, até Esmirna, 137 quilômetros, até Pérgamo, 200 quilômetros, depois até Tiatira, 206 quilômetros, até Sardes. Agora, olha que interessante, tem um traço aqui, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Existe aqui um traço, né? Se um barco saísse daqui, passaria por Samos, a primeira cidade que ele pararia seria Éfeso. Depois, ele seguindo a estrada imperial, ele iria para Esmirna. Seguindo a mesma estrada imperial, ele chegaria a Pérgamo. Seguindo a mesma estrada imperial, a Tiatira. Depois, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, a ordem das igrejas não tem a ver com as eras. A ordem das igrejas tem a ver com o caminho que as cartas vão percorrer. Não é simples isso?
Todo mundo entendeu por que as cartas foram feitas nessa ordem, porque deveria percorrer, o mensageiro deveria ir percorrendo todas essas aqui, até que a última recebesse a sua carta. Então, meus irmãos, percebam que esta visão que Cristo mostra, ele está mostrando a João o seguinte, como se ele dissesse para a gente hoje, como disse a João naquela época, como tem dito a todos os cristãos em todos os tempos, eu conheço a minha igreja. Vocês me conhecem? Sabem quem é que está falando aqui? Aquele que tem o poder, a autoridade, a soberania, aquele que vê todas as coisas, aquele que esteve morto e viveu, aquele que tem uma espada afiada, aquele que anda com os pés como bronze polido, aquele que tem poder para vencer, para lutar. Então, vocês me conhecem. Segundo, eu conheço vocês. Eu sei o que você está passando. Eu sei a sua dor, o seu sofrimento, a sua luta. Agora, eu tenho contra você, Deus sabe os nossos defeitos como povo de Deus. Eu tenho isso, então preste atenção. Deus conhece os nossos defeitos. Não pense você que nós podemos nos esconder dos defeitos de Deus. E aí ele nos exorta. Ele diz, olha, persevera, arrepende-te, volta às primeiras obras, vive firmemente no Senhor, expulse e não aceitem as doutrinas falsas. Aqueles que trazem heresias devem ser rechaçados. Vocês devem julgar quem fala. Não vão dando crédito a qualquer palavra, a qualquer profeta. Não é uma exortação para os nossos dias? Quem fizer isso, quem perseverar ao vencedor, vai sentar-se comigo no meu trono, vai vencer a segunda morte, vai receber da árvore da vida, vai... Note, é o que Deus está prometendo para a sua igreja. O primeiro ato do Apocalipse está dizendo para a igreja que está no mundo e que vai mostrar, no segundo ato, vai mostrar o sofrimento dessa igreja no meio do mundo, mas ele está dizendo, não se preocupe, eu estou vendo, sou eu. Você me conhece? Aprenda a me conhecer, porque eu te conheço. Se arrependa dos seus pecados. Persevere no que você está fazendo certo. Faça isso, lute contra as coisas. E fique firme, porque você será vencedor. E você vai receber as recompensas que eu tenho para te dar. As recompensas que eu tenho para você. Pois bem, nós temos aqui uma descrição de tudo isso que eu acabei de falar. Ok? E aí, nós já encerramos aqui a aula de hoje. Eu te convido para daqui a uma semana, ou melhor, hoje mesmo, às 10h30, nós estaremos juntos no culto de louvor ao nosso Deus. E na semana que vem, no domingo, às 9h, nós vamos ver a igreja no mundo. E aí você vai ler a partir do capítulo 4, 5 e 6 do Apocalipse durante essa semana, para que a gente possa estudar esse assunto na semana que vem. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, abençoa o estudo que fizemos, abençoa, Senhor, tudo que aprendemos, e que nós possamos lembrar que Jesus é poderoso e soberano, que Ele precisa ser conhecido por nós, que Ele nos conhece, que Ele tem, sim, algumas coisas contra nós, que nós precisamos mudar. E nós também precisamos perseverar e nos arrepender. Essa é a exortação, porque Ele tem recompensas para nos dar, recompensas que nós não merecemos, mas que Ele quer nos dar por causa do amor, da sua graça e do seu poder. Amém. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouquinho, no nosso culto de louvor ao nosso Deus.